No Brasil, durante a ditadura, as hierarquias, porque teve o boicote, os bloqueios internacionais, as hierarquias do demônio roubaram, usurparam, criaram regras absurdas. A pessoa tem que ficar cutucando o nariz com lencinho de papel até criar bastante carne esponjosa. A única forma de te retirar, não pode colocar o dedo. Eles querem só que vá acumulando e cutucando com lencinho. Se você quiser retirar, você tem que pagar mais de 5 mil para fazer uma cirurgia para limpar o nariz. Pode morrer na cirurgia por causa da anestesia. Tem outros absurdos também, né? Poupança. Saiu uma lei em que é obrigado os bancos a devolver um período de juros de planos econômicos nos quais eles não depositaram esses juros. Deveria ser de forma automática. Entraram com recurso, distorcer a lei para ter que obrigar a pessoa a entrar com recurso para requerer de volta esses valores. Criaram um empecilho para a pessoa não receber de volta o que lhe é de direito. Todos os bancos, todas as finanças do Conselho de Segurança da ONU, quando sai uma lei destas, é para manter o risco para baixo, para atrair investidor, porque isso é um índice que vai para o risco. Isso aí faz com que o risco de um país seja enorme. Se um país não existem poupadores, não existe incentivo para poupança, os juros de poupança é baixo e não devolvem juros de poupança de decretos, sentenças de tribunais que são distorcidos por hierarquias particulares, é um risco enorme, porque qual é a garantia de um investidor de investir numa sociedade que nem poupança tem? Porque isso é falta de poupança. Por que é falta de poupança? Porque muito investidor ainda tem o hábito no mundo inteiro de depositar na poupança e a partir da poupança fazer investimento. Faz o investimento, recebeu, põe na poupança. Faz investimento, recebeu de novo, volta para a poupança. Então isso é padrão do Conselho de Segurança da ONU. Num país em que investidores internacionais não têm a segurança da poupança, aos investidores o risco é enorme. Porque se o poupador não tem de volta os juros, ele tem que acionar a justiça, a própria justiça bate cabeça, e qualquer um pode anular o processo, extinguir sem julgamento de mérito. Então a pessoa não tem seus direitos preservados, direito internacional, direito trabalhista, além do que nações que têm direitos trabalhistas particulares. Na realidade, nações que não têm a Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é uma das nações que até hoje não tem uma subsede da Organização Internacional do Trabalho. Por que não tem? Essa que tem sido a questão sindical, eles destruíram o sindicato durante a ditadura, essa que é a realidade. Acabaram com a subsede, expulsaram pessoas, jogaram no meio da rua, fizeram a desgraça da desgraça. Tiraram o título de doutor, de mestre, colocaram a pessoa como analfabeto. A história do Chico Mendes é um pouco mais grave. Gente que correu pro meio do mato pensando que ia conseguir fugir. Ficaram sem lei, sem documentos, sem diploma, sem casa, sem teto. E as pessoas de uma sociedade ruim e perversa. Trapaceiros e trapaceiros. Ah, não precisa trabalhar, tá doente, então trapaceiam. Malditas diversões por causa dessas gerações. Querem se divertir às custas da vida do alheio. Você sabe, tem um time chamado Time do Infinito. É o time do anjo. Ou o time dos anjos. É o time que pertence ao Deus Javé. Para entrar no time do infinito, tem que amar Deus Javé e cumprir o Torá. Para ter noção de como as pessoas distorcem as realidades querem fazer sofrimento e agem de maldade e perversidade para baixo. Agem semelhantes ao demônio. As religiões da antiga Roma eram controladas pelo demônio. Todas elas cultuavam o demônio. As religiões do demônio cultuavam os filhos e filhas do demônio em hierarquias do demônio. As religiões da antiga Roma pariram o cristianismo, tanto quanto as religiões da antiga África. As religiões pariram o cristianismo. Essas religiões da antiga Roma foram paridas pela antiga Grécia, que eram religiões paridas pela Babilônia, que eram religiões paridas por Luxor. Luxor foi o tempo da inveja, em que queriam criar divindades para afrontar o Deus que fez o céu e a terra, para afrontar o Deus Javé, para brigar contra o Deus do José do Egito, contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Essa que tem sido a realidade. A antiga serpente tem combatido o Deus do Éden Paraíso, que é o Deus Javé, desde o princípio.
E Deus Javé tem mostrado a justiça e pacientemente tem mostrado isso às criaturas que querem entender a sabedoria do Deus Javé. Então, o nosso país, como falam, né? Aí a pessoa fala assim, por que ele não é brasileiro? Não fuma, não bebe, não usa droga, não dá bunda, não confia a bunda nas torcidas. Então as pessoas criam critérios para tirar a pessoa. Aí você fala, ficam os teus critérios aos teus critérios, ficam os seus critérios aos seus critérios. Os meus critérios concordam com os critérios do Deus Javé, por sanidade. As regras que criaram nessa nação para ganhar dinheiro, de forma trapaceira, vigarista, as corridas, tudo que acontece nesse país tem gente trapaceando e fazendo vigarice. Os apóstatas. Vestibulares, concurso. Né? No concurso já saiu quantas denúncias de corrupção. A pessoa passou entre os primeiros, honestamente, deixaram ela por último. Isso já foi denúncias diversas. Ou o concurso não teve outra chamada, a pessoa nunca foi chamada, chamaram os candidatos da politicagem. A prova de tanta corrupção, fraudes, faliram a Unibanco, que era antes nacional, faliram muitos bancos, porque queriam mercado sem concorrência. Não estavam preocupados com posto de trabalho, com atendimento, com qualidade, com investidor. Os investidores temem investir no Brasil, porque é a história do retorno. É risco. Se a pessoa investe, ela teria que investir. Uma que, pela resolução da ONU, só tem uma forma de investir internacionalmente. Por cartão. Sempre é crédito poupança. O cartão de crédito é poupança. Só que se for um investimento de grande porte ou médio porte, é necessário ter uma poupança. Essa é que é a realidade. A movimentação sempre de saída, investimento, retorno. Saída, retorno. Saída, retorno, saque. Quando o investidor não tem mais interesse em investir, ele saca. Isso também entra no índice. Um país que não tem investidor, porque não tem poupadores. Por que ele não tem poupadores? Porque a pessoa poupa e não recebe juros. Por que ela não recebe juros? Porque ela aciona um direito dela. Ela tem que ser obrigada a acionar. Em todos os países, automaticamente aciona. Reativam as poupanças. É uma nação que fala, coitado, discordam totalmente. Foram treinados e educados para pensar igualzinho à hierarquia da ditadura, que faliu em Engesa, Brigada, Belog, faliram, centenas de milhares de bancos, faliram todas as empresas estatais, faliram todas as empresas públicas. Para esconder a falência, venderam. Para esconder que era venda porque é inconstitucional, criaram um termo para falar que é venda sem assumirem que é venda, chamado de privatização. Quer vender algo que é público para quem quiser comprar do estrangeiro. Para entrar um capital e ninguém sabe para onde foi. Então é uma sociedade lunática. Que foi feita de escravo durante a ditadura e todo mundo um pisando no outro. Um lascando o outro. Quem não quis lascar e quis seguir o que é certo, as pessoas foram totalmente contra. Só fazem aquilo que é proibido. Religiões que mente que peca, só existe as religiões do demônio. De culto a Deus e deusas paridos do demônio. Filhos do demônio que conversavam com o demônio. Só existe a religião deles. Que pecam, que fazem trapaça, que mentem, que fazem tudo que é proibido, que praticam tudo que o primeiro Deus proibiu. As religiões proíbem o culto ao Deus Javé, que é o Senhor do Éden Paraíso. Proíbem o culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus de Moisés. Proíbem obedecer às leis, que não são 10 mandamentos. Eles querem falar que são só 10. Querem ainda chamar a Eterna Aliança, que é o Torá, de Velho Testamento, junto com o Cânon, que são as instruções, e que são os relatos históricos. O que é profecia? Os profetas estavam passando por apuro e Deus disse, profetiza, vai acontecer isso, isso e isso. Acontecia. Não é esses charlatães dessas religiões. Profeta que ama Deus Javé. É uma sociedade lunática desde a ditadura. Faliram, roubaram, usurparam, trocaram o nome, deram golpe, surrupiaram, mas fizeram a desgraça, é uma corrupção plena, total, absoluta. Aí o investidor internacional percebeu quais as empresas que fazem sucesso no Brasil? De ebriedade, toxicomania, prostituição. É o que mais tem no Brasil. Empresa de ebriedade, toxicomania e prostituição. Então o futuro dos empregos dessas gerações, toxicomania, ebriedade e prostituição.
para ter 23% da população praticando prostituição, vendendo em prostituição a sexualidade. Mas a prostituição, ela tem um período, vai até os 30 anos. Depois dos 30 anos, os caras não querem mulher gasta. Mas do jeito que estão, vai até 25, 22. Só estão explorando sexualmente criança, adolescente até 18, que é o índice de 23%. Esse tem sido a fonte de renda e emprego de muita gente. Dão nome de bar, de boteco, de casa da cachaça, com hotel se a pessoa quiser pagar, mas é um prostíbulo. Essa tem sido a sociedade de corrupção e hierarquias que querem exibir coisas que roubaram durante a ditadura. A elite mesmo, se for prestar atenção, a coluna social foi nula durante a ditadura, porque eles acabaram com os sociais lights. Social light é sociedade de luz. Sociedade de luz é a sociedade que ama Deus Javé. Atacaram, quebraram casa, arrebentaram coisa. Tem que lembrar que a escravidão no Brasil foi uma fraude. Foi religiões da antiga Roma querendo dominar. Então, na realidade, foi o feudalismo de culto às religiões do demônio. Homens que queriam ser deuses morreram e são cultuados pelas gerações idiotas e ignorantes como se fossem deuses. Homens que fizeram a desgraça da desgraça e depois de mortos são cultuados como deuses e deusas para continuar o império de religiões sem vergonhas e safados, de vigaristas, que são totalmente contra o culto ao Deus Pai Todo-Poderoso, são contra o culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e usam crianças ignorantes que não sabem ler, que não sabem escrever, que julgam, se a pessoa estiver comendo alguma coisa, ela julga pelo que ela vê, não pelo que ela souber. Elas assistem até onde interessa, não dali para frente. Não concluem, dão as costas para os inimigos, mas não prestam atenção na amizade. Não perguntam, querem adivinhar. É uma sociedade mais doutrinada para a feitiçaria da antiga Roma. Lembrando que quem criou o cristianismo foi o Cipriano. Quem era o Cipriano? Bispo de Roma. Quem é o bispo de Roma? O bispo Pietrus. Porque o Cipriano, que mandava nas religiões de Roma antiga, Cipriano, o bruxo, feiticeiro, evocador do demônio, o que fez a tradução dos textos. As pessoas deviam saber isso, né? Ele que fez a tradução do cristianismo, ele que juntou os textos, ele que fez a tradução para o grego, do grego para o latim, ele que montou os textos. Ele que autorizou o cristianismo. Lembrando que Cristo é um termo grego-romano que significa culto ao filho do diabo ou culto ao demônio que reina. Deveriam saber que Cristo quer dizer Cefas, Cristo quer dizer Hades, Cristo quer dizer Anubis, Cristo quer dizer Tristão. Aí se você estudar todos os nomes dos deuses, eram os nomes do demônio nas várias idiomas e nas condições dos filhos e filhas do demônio que venderam nomes para o demônio por poder. Afrodite, na realidade, se vocês estudarem de fato, coisa que a maior parte não faz mesmo, a estátua de Zeus, uma serpente. A estátua de Anubis, uma serpente. A estátua de Afrodite, uma serpente. A serpente preta e a serpente branca. A serpente branca é que a serpente quer dominar o sal. A serpente preta é que a serpente quer dominar as fezes. Tem a serpente vermelha, que é dominar o sangue. Tem a serpente, você vai ver nas cores das serpentes nos templos de Roma. Fizeram até o demônio com figura de gente. Para ter entendimento de quem era Zeus, Caos, Afrodite, Minerva, Baco, todos os nomes dos deuses de Roma. Permitiam todas as religiões que não cultuasse o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Senhor que fez o céu e a terra. Roma Antiga proibia o culto ao Deus que fez o céu e a terra, só permitia loucura. Tinha culto ao Nomo, que era também chamado Momo, o glutão das carnes. As pessoas distorceram o termo. Por que glutão das carnes? O cara que saia matando tudo quanto é criatura, era objeto de espanto, terror, pavor para as criaturas da terra. Era alguém pior que Caim e Lameque. Procurava se alimentar do sangue, é um zumbi. Isso que tem sido as gerações desses deuses e deusas. Byron, na Idade Média, percebeu isso. Ele chamou os comedores de carne de vampiros. Porque ele era vegetariano.
A mulher que escreveu o Frankenstein, ela estava fazendo crítica à medicina, porque para salvar bandido e criminoso, eles tinham medicina e tecnologia escondida. Ela percebeu que as coisas eram velhas. E ela sabia dessas tecnologias escondidas e ela colocou no livro todas as dicas. Se a pessoa seguir a risca o que tem ali, você fala, pera um pouco, é a tecnologia dos dias de hoje. Que eles não queriam que se soubesse e não sabiam usar. Até hoje não sabem. Criam fábricas para copiar velhas coisas do mundo. Para no final das contas, isso é a ONU e isso é o Instituto de Ciência. As tecnologias mais avançadas de irrigação, as tecnologias mais avançadas de coronarismo, de medicina, que a medicina foi os médicos repesquisando, reaprendendo o coronarismo. Era a época do José do Egito. Até hoje não se conseguiu superar. A Embrapa não supera o Kiboltz. E o Kiboltz está procurando correr atrás para chegar um dia a ser como a irrigação da época do José do Egito. Os computadores mais modernos não conseguem fazer os cálculos e não se sabe qual CAD que eles utilizavam para fazer as edificações, não da época de Luxor, que são uma herda do mal, não servem para nada, inúteis, fúteis, estátuas que são totalmente inúteis, aquelas obras de Luxor. Mas as obras que eles querem esconder de edificação são prédios que estão há mais de 5.000 anos de pé. Obras que fazem qualquer engenheiro de todas as áreas que tem um mínimo de noção em arquitetos e pessoas de obras, olhar e falar assim, isso é uma obra de arte, ciência. Aí você que vai pesquisar, vai olhar e vai ver. Tem integração com a natureza, tem espaço para crescimento da árvore, tem espaço para ambientalização, tem espaço para água, mas tem a integração da obra com a natureza é incrível. Mas escondem, desmontam, quebram, querem fazer uso de uma ciência que arcologia. Qual a lógica do arco? Guerra, escondem o que de fato aconteceu no passado. Os prédios dos dias de hoje estão despancando como na Santa Efigênia, não duram 200 anos, não duram 100. E as pessoas, depois que sobreviverem, nem sabem quem são, porque ficaram sem documento, estão para lá e para cá. Mas tem muito bandido e bandida no meio, ou gente que ficou sem documento. Já é tradução do militarismo do demônio? O militarismo do demônio invadiu o Brasil, destruiu... Para ter uma noção de como que foi o militarismo da ditadura dessas religiões sem vergonhas, acabaram com Ingesa, acabaram com Belog e acabaram com Brigada. Quem é a Brigada? O pessoal, Brigada! Brigada era a indústria naval da tropa Brigada. Quem que era a Belog? Exército terrestre. Toda a tecnologia terrestre. Quem que era a Ingesa? Tecnologia aeroespacial. As três se uniam para criar tecnologia. Existia algo... Quarto BIB. Quarto Batalhão de Infantaria Blindada. Primeiro batalhão, quando só tinha infante. Segundo batalhão, quando um infante tinha chamado escudeiro. Terceiro batalhão, canhão, armas. Quarto batalhão, aqui o primeiro batalhão era a baioneta. Então, na realidade, se mantém a tradição e a evolução. Quarto batalhão blindado. GAI, Grupo Avançado de Infantaria. Fuzileiro Naval, a pessoa do quarto BIB GAI, Fuzileiro Naval, tinha também de ter aula de pilotagem para poder também exercer paraquedismo. Essa história, as tropa especial não é o soldado ficar ali só com um fuzil e achar que sabe. Tem uma hierarquia. O cara pode não pilotar avião, mas ele tem que saber se precisar. Precisando de um piloto. Tá com a carteirinha. Na realidade, teoricamente, como em países avançados da ONU, membros do Conselho, um soldado ele tem que saber operar todos os tipos de veículos de terra, água e aeronaves. O soldado brasileiro está muito distante disso. Quando chegou a isso, destruíram na década de 60, quando ocorreram invasão e levaram tudo. Os rádios comunicadores, bom, o celular era muito utilizado nos quartéis, era um sistema de comunicação secreto. Hoje está tão comum, né? Esses sistemas comuns hoje eram secretos, segredo,
coisas comuns há 100 anos. A Primeira Guerra Mundial foi para destruir, a Segunda foi para apagar. 230 anos para destruir a obra dos artesãos. Perguntaram para um artesão de materiais, que hoje chama de engenharia de material, se com o que ele sabe, ele saberia fazer as tecnologias dos dias de hoje. Ele falou, para ter noção do que quiseram sumir. A tecnologia é como culinária, é receita. O Brasil foi invadido, destruído, atacado, dilapidado por religiões ignorantes e loucas. Querem dizer, não reaja contra Golias, não mata Golias, não derruba Golias, deixa Golias. Eu falo assim, que religião demente é essa, né? Querem cultuar os filhos e filhas do demônio e brigam com o Deus que fez a terra. Já o Deus que fez a terra diz para Davi derrubar o Golias, porque o Golias não obedecia e está desdenhando do Deus que fez a terra, porque se julgavam um Deus gigante. Essas religiões que se julgam cabeças, troncos, gigantes diante do Deus Javé. Deus Javé ri. Deus é que é grande. Quando eu falar a face de Deus está olhando o universo e não perde um movimento, um detalhe, não há onde se esconder, é porque as pessoas foram educadas para saber esse fato. Não tem religião maior, porque a religião maior cultua o Deus maior. O maior Deus é Javé. Os templos olhados de distâncias, parece o pó do pó. Como que Deus vai habitar um templo tão minúsculo, pequenininho? Ele diz que ele consegue habitar o homem que o ama através da comunhão com o seu poder, o amor, que é seu poder, Espírito Santo, o Pentecostes, seu poder, honra e glória. O seu poder. O seu poder a que se refere do Deus Javé, Senhor, porque essas pessoas agem com tanta malícia. O poder de Deus, honra e glória de Deus Javé é o Pentecostes, Espírito Santo. Mas o mundo é muito pequeno. O mundo parece um elétron. O mundo parece um elétron ao redor do Sol. Para ter uma noção da proporcionalidade da matéria. Não pode falar isso! Porque senão acabam tendo sanidade descobrindo a verdade. O que falavam que era indivisível tem divisibilidade. Deus é Senhor. Querem esconder de fato as ciências nessas gerações ridículas. Pessoas que querem impedir a outra de crescer porque querem ser deuses e deusas. Essas religiões não conseguem tomar a conta da bunda de ninguém. Não protegem a bunda de ninguém. São piores do que as torcidas do demônio, gerações malditas, dementes, sem vergonhas, psicopatas. A dificuldade de viver numa sociedade lotada de hierarquias de teomaníacos, que se julgam deuses e deusas e falam da religião deles. Só tem uma religião que não cultua o demônio. A religião que cultua o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, que adora o Deus Javé, o Senhor do Éden Paraíso, o Senhor do Juízo, que escreveu o Torá e entregou a Moisés. Não 10 só, mas escreveu 5 livros. E os 10 mandamentos estão nesses livros escritos em pedra por Deus Pai. Os povos e religiões são como aquele povo que se perdia cultuando um bezerro de ouro enquanto Moisés recebia as leis. Querem cultuar um bezerro no lugar de Deus? E quem é a vaca a qual cultuam? Eles querem esconder o boi? Essas religiões de culto a besta do demônio? Besta é bezerro. Aí você tem bezerro que é de Deus Pai e bezerro que é do demônio. Para saber por que se perdem tanto, né? Querem cultuar manada, a ovelha. A ovelhinha do bem e a ovelhinha do mal. A ovelhinha do bem obedece Deus Pai Todo-Poderoso, Javé Senhor, e faz parte do rebanho de Deus, semelhante aos anjos. Já as ovelhas do demônio são essas que querem ser cultuadas como deuses e deusas. Crucificam uma ovelha do demônio e as pessoas querem bater o joelho e cultuar uma ovelha crucificada, uma ovelha do demônio ou um bezerro. E cultuam a vaca? Mas é para cultuar Deus Pai. E secretamente esconder o boi? Para esconder a multiplicação como é feita?
Porque na realidade era fábula. Porque em latim, a capital de Roma era Mária. E Mária é mar. É sal. Quiseram até usar o nome das coisas de Deus Javé nos idiomas de Babel para roubarem e dar as coisas para o demônio. Por isso são gerações malditas de trapaceiros e trapaceiras. Por isso são gerações malditas. Sejam malditos divertimentos por causa das gerações que descumprem as leis do Deus Javé. Essas religiões quiseram se exibir. Deus vai rir e vai mostrar o que é exibição. Javé, Deus, Senhor. Shalom, Chanukah.